Graças a Deus, amados. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmo. Os Salmos, e o Salmo de hoje é o 112. Eu já tinha prometido este Salmo de algum tempo. É a felicidade, é os Salmos da felicidade daquele que teme ao Senhor. E este Salmo é um manual de bênçãos, né? É aquilo que Deus ele pode fazer, ele pode realizar na vida de uma pessoa. Salmos capítulo 112. Encontraram aí? Vamos para a leitura. Salmo 112 diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Então isso aqui já tem uma lição para nós. Primeiro, louvai ao Senhor, e bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que teme ao Senhor. Agora, olha para mim, não basta só temer. E temer ao Senhor não é o temer de ter medo, é o temor do respeito. Amém, Jesus? Nós temos que respeitar o Senhor, os seus mandamentos, mas não só respeitar os mandamentos, mas ter o que, irmãos? Grande prazer. Porque tem gente, irmãos, que teme ao Senhor, mas não tem prazer. Parece que as coisas de Deus é algo imposto. Parece que as coisas do Senhor é algo penoso para ela, e não pode ser. As coisas do Senhor tem que ser algo que traga o que? Alegria, algo que traga prazer. Amém, Jesus? Tem gente que se arruma para a igreja e já diz, tem que ir, né? Ou seja, vem de qualquer jeito, vem de qualquer maneira. O que o salmista disse? Eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você observar, as pessoas que tinham prazer nas coisas do Senhor, quão realizada elas eram. Eu falo de Davi, que tinha grande prazer. A Bíblia diz que o Noé, ele habitava em meio de uma sociedade totalmente corrompida, e que a maldade estava o quê? Se ampliando, se multiplicando sobre toda a terra. Só que o Noé fazia o quê, irmãos? Ele andava com Deus. O Noé, ele temia ao Senhor. O Noé, ele andava na contramão de toda a sociedade. E tanto é, irmãos, que ele achou graças aos olhos do Senhor, e através dele, ele foi salvo, e também quem? A sua casa, a sua família. Então, mesmo em uma sociedade corrompida, mesmo em um ambiente totalmente deplorável, ele fazia o que, irmãos? Ele andava com Deus. Por quê? Quem tem o prazer no Senhor, quem anda com o Senhor, irmãos, anda com Ele em todo lugar, em todo tempo. Amém, Jesus? Não só na igreja, porque andar com Cristo na igreja é fichinha, é melzinho na chupeta, é ou não é? Agora, em uma sociedade onde, eu gosto de uma irmã Juliana, ela é aquelas crentes, vamos dizer assim, qual é a palavra certa, para não ofender, né? Vamos dizer assim, aquela crente raiz, aquela que não esconde nada de ninguém, sabe? A patroa dela fala assim, vai vir fulano aí, e quando vir, fala que eu não estou. Aí ela diz, a senhora não vai estar mesmo? Porque se a senhora não estiver, eu vou falar, fulana não está. Mas se a senhora estiver aqui, e se perguntar, eu vou falar que a senhora está aqui e não quer atender, porque eu não minto. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, e o Deus que eu sirvo, Ele me ensina o quê? Não mentir.
Ou seja, mesmo perdendo pontos com o homem, mesmo desagradando ao homem, irmãos, ela decidiu o que, irmãos? Agradar a Deus. E tem gente, irmãos, que se mete em coisa torta, em coisa errada, para não desapontar o homem. Para com isso. Você tem que andar com Deus, você tem que ter prazer no Senhor. Amém, Jesus? Mesmo que a sua conduta, mesmo que a sua caminhada aborreça quem está à sua volta. Eu vi um corte na internet de um filme de um mexicano que estava sonhando, né, buscando o sonho americano, e ele estava muito tempo desempregado, e ele foi chamado para uma entrevista, e na entrevista o patrão disse assim para ele: ó, existe um carregamento que vai vir assim, e eu gostaria que você negligenciasse, que você não colocasse nota nesse carregamento. Aí ele diz assim: ó, então esse serviço não serve para mim. Esse serviço não serve para mim porque eu não gosto de fazer nada que seja errado. Eu não gosto de fazer nada que fira os meus princípios. Então, se há alguma coisa ilícita nesse trabalho, ó, para mim não serve. Aí o patrão diz: não, ó, calma aí, é você que eu quero para o meu trabalho. É você que eu quero que conduza a minha empresa, porque de todos que foram entrevistados, você foi o único que se recusou. Isso aqui, irmãos, guarde isso. Quando a pessoa tem prazer de andar com o Senhor, dependente das circunstâncias, independente das pressões, olha o que acontece, versículo 2: e a sua descendência será o que? Poderosa na terra, e a geração dos justos será o que, irmãos? Abençoada. Olha isso aqui, ó: fazendas e riqueza. Eu gosto da prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece o que? Olha só que tremendo, irmãos. Aquele que tem prazer no Senhor, primeiro, a sua descendência será poderosa. A sua descendência marcará a geração. Amém, Jesus? Segundo, prosperidade e riquezas haverá no seu lar. Então, quando você propõe servir o Senhor com alegria e com prazer, prosperidade e riquezas haverá dentro da sua casa. Deus, Ele quer revelar essas bênçãos para o seu lar. Entenda que a prosperidade, né, financeira haverá. Amém, glória a Deus, é muito bom, sim ou não? E quem não deseja isso? É ou não é verdade? Eu desejo ter prosperidade, eu desejo ter riqueza, mas esse versículo é muito complexo. É muito mais do que bem material, é muito mais do que bem financeiro. Eu estava falando na live de manhã hoje que uma das melhores coisas que pode ter dentro de um lar é o que, irmãos? É unidade, é respeito, é amor, sim ou não? Porque existem lares que são conturbados. Existem lares, irmãos, que eu não posso nem chamar de lar. Eu posso chamar do que? Campo de guerra. É campo de guerra. É briga, é discussão, é rebeldia, é um falando mais alto que o outro, é só confusão, é só dissensão. E eu acredito que isso, irmãos, seja a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa. Porque bem verdade é, irmãos, que boa parte do nosso dia, em regra, estamos fora de casa. É ou não é verdade? Sim ou não? A não ser aquela pessoa que esteja desempregada, a não ser aquela pessoa que seja do lar. Agora a pessoa que trabalha, a pessoa que está na rua, ou seja, boa parte está fora. Geralmente, né, eu vi um meme na internet que parece até ser verdade.
Ele diz assim: ó, eu vou trabalhar para pagar o aluguel da casa que eu só venho para dormir. Eu vou pagar, vou trabalhar para colocar gasolina no carro que eu coloco para ir trabalhar. Não parece mesmo, né? Parece uma verdade, né? Ou seja, ele só trabalha para trabalhar. É ou não é? Aí, voltando aqui para não perder o foco da mensagem, tem gente, irmãos, que tem alegria e prazer no trabalho. Se ela vai para um lazer, ela tem alegria e prazer no trabalho, só que não tem alegria e prazer de voltar para dentro do seu lar, porque sabe que lá no lar vai ter confusão, vai ter discussão, vai ter discórdia. Só que se você tiver prazer no Senhor e servir a Ele de todo o seu coração, amados, esse cenário pode mudar. Você vai entrar na sua casa, você vai ter grande prazer, porque haverá prosperidade lá, haverá harmonia, haverá amor, respeito, dignidade. Amém, Jesus? Há uma bênção de Deus sendo liberado para a sua vida hoje, sendo liberado para dentro da sua casa. Haverá prosperidade e riqueza. Versículo 4: ao justo nasce luz nas trevas. E o Senhor é o que, irmãos? E Ele é piedoso e misericordioso e justo. Olha só que lindo, irmãos. Aquele que tem prazer no Senhor, em meio às trevas, em meio às tempestades, às lutas e às aflições, olha o que brota, irmãos: luz. Seja sincero comigo, você já enfrentou situações que parece que você não sabe o que fazer, situações que te encurralam, situações que te deixa em uma sinuca de bico? Poxa, qualquer coisinha que eu fizer pode piorar e estragar ainda mais. Aquela velha história, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Quem nunca enfrentou uma situação como esta? Só que aqui a Bíblia está falando, nestas circunstâncias e nessas situações nasce luz. E a luz, irmãos, ilumina o caminho, sim ou não? A luz mostra a melhor decisão ser tomada. A luz, ela é sinal para nós do que? De sabedoria, de inteligência. A luz é sinônimo para nós do que? De direcionamento. Então, esses salmos, ele está falando o que, irmãos? Como é bom e importante temer e ter prazer no Senhor. A posteridade poderosa, o lar abençoado de riquezas, a sua vida em meio às dificuldades, o Senhor, Ele traz a luz, o escape, a solução, a saída. A pessoa que serve e teme ao Senhor não fica na mão. Se você depender de alguém, de uma ajuda, de um homem, de um auxílio, você vai ficar na mão. Esses tempos uma pessoa reclamou para mim: pastor, está acontecendo isso, assado. Você pode assim interferir e ajudar? Por quê? Porque o governo cortou meu Bolsa Família. Estou 2 meses sem receber o auxílio. Ou seja, até o governo deixa na mão. Só que na verdade, às vezes isso acontece o quê? Para a pessoa ir lá renovar o auxílio, mas, ou seja, tudo deixa na mão. Mas agora Deus não. Ele faz brotar luz, Ele faz surgir saída em situações onde não há. Ele dá o escape para nós, amém, amados? Como nós cantamos aqui, Ele já tem o escape preparado para nós. Eu orei e disse que fiel é Deus, que com a tentação Ele traz o que, irmãos? O escape, a saída.
Talvez você seja esta pessoa: pastor, eu estou em uma situação difícil, em uma situação que eu não sei o que fazer. Guarde isso que eu vou dizer e profetizar em sua vida, irmãos. O Senhor fará brotar luz no seu caminho, para te trazer o escape, para te trazer a saída. Amém, Jesus? Continuando. Bem irá o homem que se compadece e empresta, e disporá as suas coisas com juízo. Então, olha só, irmãos, bem irá o homem. Bem irá o homem o quê? Que se compadece, que se doa, que empresta e que se dispõe o que, irmãos? Em suas coisas com juízo. Não é emprestar loucamente. Tem gente que, olha só, tá com o nome sujo, saldo devedor, vem assim para você: ó, você não empresta o seu nome para me comprar? Você está assinando o que, irmãos? Você está assinando o atestado de dor de cabeça para você. Porque bem irá o homem que se compadece e que empresta, desde seja como que, irmãos? Com juízo, com discernimento, com sabedoria. Vamos lá, eu vou te emprestar, mas vamos analisar o que aconteceu. Por que chegou nessa condição? Vamos colocar aqui, um veredito, para quê? Para se sim ou para se não, é com juízo. Vocês entendem sim ou não? Eu falo, eu, Bruno, não empresto nome para ninguém. Já tomou uns tombos assim, já? Eu não empresto nome para ninguém. Graças a Deus eu posso dizer com todas as palavras: o meu nome nunca sujou. Desde quando eu tenho nome, desde os meus 18 anos de idade, nunca. E nunca emprestei um nome para ninguém, entre aspas, porque eu empresto o meu nome para quem? Para o meu pai e para minha mãe, só. Porque o dia que eles partirem, o que vai acontecer? Se eles estiverem endividados, de todo jeito vai ficar. De todo jeito vai ficar. Mas eu não nego, porque se eu tenho nome, foi por conta de quem, irmãos? Dos próprios. Agora para os meus irmãos, não. Para os meus cunhados, não. Para minha sogra, meu sogro, empresto. Então, vocês entendem sim ou não, irmãos? É com juízo. Porque isso me fará ir bem. Isso me fará ir longe. Isso me fará ter longevidade. Amém, Jesus? Então, com juízo. Versículo 6. Na verdade, o que, irmãos? Nunca será abalado o justo, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Olha só esse versículo, irmãos. Nunca, na verdade, nunca será o que, irmãos? Abalado. Tem gente que se abala. Uma vez nós estávamos numa limpeza na igreja e um obreiro jovem recebeu a notícia: o seu pai passou mal e teve que ser levado às pressas para o hospital. O irmão já começou a desmaiar lá na limpeza da igreja. Ai, me segura, ai, minha vista está sumindo. Eu falei: ixi. Chegou lá, irmãos, não era nada daquilo. Depois a gente só ficou zombando dele. Ficou caçoando da cara dele. Porque tem gente, irmãos, que qualquer notícia já tira o chão dela. Ela nem averigua.
Já deixa o negócio abalar. Ai, nunca será abalado, irmãos, aquele que respeita, aquele que está com o Senhor. Amém, Jesus? O que aconteceu? Foi dado o edito que qualquer um que pedisse e orasse a Deus, e a não ser a Dário, seriam lançados na cova dos leões. A Bíblia diz que o Daniel, quando soube que o edito foi assinado pelo rei, e que no espaço de 30 dias ninguém podia buscar Deus nenhum, somente a Dário, o que ele fez? Ele entrou no seu quarto, abriu as janelas da sua casa, e fez o que, irmãos? Orou ao Senhor como antes acostumava fazer, como antes estava acostumado a fazer. O que é isso, irmãos? Ele não se abalou por causa de um decreto, ele não se abalou por causa, e nós vamos ver que o justo, ele não teme os maus rumores, então não é abalado. Ah, pastor, tenho me abalado, estou até com medo de abrir os exames. Para com isso. O Senhor é contigo? Pastor, então não seja abalado. O Pedro ia morrer no dia seguinte. Vocês lembram da história? Atos 12. Ele ia morrer no dia seguinte, preso com 4 quartéis de soldado, 2 diretos ligados a ele. Como que ele estava dentro da prisão, irmãos? Dormindo. O justo não é abalado, nunca será abalado, e ficará o que? Em memória eterna. Versículo 7. Não temerá o que, irmãos? Os maus rumores. Não teme os maus rumores. O pastor Jaime estava contando em uma das reuniões, que ele dizia assim: os meus cultos durante a semana, durante o dia, de tarde é excelente, mas à noite tu mandou uma fugida da igreja. Aí ele fala porque um dos motivos é o quê? Notícias de criminalidade, de marginalidade, e a pessoa vai colocando aqui no coração, ela vai o que, irmãos? Se enchendo de medo. Vocês lembram da pandemia? Como o nosso coração era bombardeado com rumores, com notícias, tantas pessoas morrendo por dia. Sim ou não? O que desencadeou ali de pessoas com problemas emocionais, com medo, pessoas com ansiedade. Esses tempos, uma pessoa falou assim: pastor, você não tem como fazer uma visita lá para fulano, porque fulano, desde a pandemia, isso o ano passado, desde a pandemia não sai de casa, e máscara, se não sai de casa, ainda está com medo todo, ele aceita a gente? Não, tem que ficar lá no portão, então eu não vou. Tem gente com medo até nos dias de hoje. Mas aquele que tem prazer no Senhor, onde eu quero chegar, irmãos? Não teme os maus rumores, não teme as más notícias, e faz o que, irmãos? E o seu coração está firme como, irmãos? Confiando no Senhor. A pessoa não vai temer o mau rumor, por quê? Porque o coração dela está firme aonde, irmãos? Confiando no Senhor. Agora eu pergunto para você: aonde você tem depositado a sua confiança? Nas más notícias? Nas más falácias? Ou nas novidades do Evangelho, a boa notícia, a palavra de salvação, a palavra de cura, de transformação? Pastor, hoje a minha confiança está no Senhor. Então conserve o seu coração confiante nele. A Bíblia diz acerca de Jairo, que rogou ao Senhor para que a sua filha fosse curada, e Jesus disse: eu vou até a sua casa, vamos lá. E Jesus entrou no caminho. Só que no meio do caminho vieram
os mensageiros da casa de Jairo dizendo: ó, não enfades mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Já era, coloca um ponto final aí. E o Senhor, vendo aquilo, disse: ó Jairo, creia somente, pois ela se salvará. A má notícia veio, sim ou não? Veio a má notícia, veio o mau rumor. Só que junto com a má notícia veio também o que? A palavra de Cristo. Não temas, creia somente e ela se salvará. E esta palavra é para você. Não temas, creia no Senhor, você estará seguro. Não temas, creia em Deus, porque Ele te guarda debaixo das suas asas, em segurança. Creia no Senhor, confia nele, porque Ele tem um descanso para você. Creia e confia no Senhor, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Creia no Senhor, porque nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à sua tenda. Então, são essas palavras que traz o que, irmãos? Confiança ao nosso coração. São essas palavras que não deixa a gente se abalar por coisa alguma. Amém, Jesus? Então, esta palavra se resume a isso: aquele que teme ao Senhor e que tem prazer no Senhor, recebe tais bênçãos que foram ministradas aqui. Amém, Jesus? Que você possa se assumir, que você possa tomar posse de todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo.